décadas após ocupar um imóvel, ter adquirido o imóvel, foi surpreendido com uma cobrança da União relativo ao imóvel de terreno e marinha, seja o furo, o laudêmio ou a taxa de ocupação. Inclusive, teve manifestação recente do Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucional o dispositivo de uma legislação que não previa a citação pessoal do interessado. Primeiro ponto. Segundo, considero que seria uma grande evolução se a União, de fato, permitisse que o particular utilizasse uma previsão que já existe na Lei 9.636 de 1998, no que diz respeito à remissão do foro. A remissão consiste na possibilidade do foreiro, que já possui parcela do domínio do imóvel, adquirir a parcela que pertence à União. Essa lei é de 98 e prevê, inclusive, que por 17% do valor do terreno é possível que seja feita essa remissão. Só que, para que essa remissão seja feita, é necessário que a SPU faça estudos para dizer onde é que pode ser feita essa remissão e onde remanesce interesse de ser mantido esse regime enfitêutico. Além de também ter um impeditivo por parte do artigo 49 da DCT, que estabelece que há impedimentos nos casos em que o terreno de marinha encontra-se situado em área de segurança nacional. A gente entende que já há uma regulamentação não específica, expressa, pós-Constituição de 88, mas que, com a legislação anterior à Constituição de 88, é possível delimitar quais são essas áreas de segurança nacional e que não pode ocorrer a remissão do foro, e nas outras áreas que não são de segurança nacional, que poderia ocorrer a remissão já prevista nessa lei de 98. E, infelizmente, não foram feitos esses estudos pela SPU e eu não tenho conhecimento de que alguém consiga fazer a remissão do foro. O terceiro ponto, também objeto de uma ação civil pública, que diz respeito dos 5% do laudêmio. Esse 5% do laudêmio, ele incide, segundo as regras da Secretaria de Patrimônio da União, tanto sobre o terreno quanto sobre as benfeitorias. Só que as benfeitorias são alocadas no imóvel, no terreno, pelo particular. A União não contribui para a alocação de recursos materiais, financeiros, para a edificação. E, portanto, me parece que aí há uma espécie de enriquecimento ilícito da União. Porque o proprietário tem o terreno, que também pertence à União, por ser terreno de marinha, mas ele edifica com dinheiro e suor próprio. Na hora de transferir, a União, de certo modo, se apropria daquilo que foi investido pelo particular. Ao longo dos anos, isso gera uma consequência muito dramática. Gera praticamente confisco do patrimônio particular. O outro ponto, o quarto ponto, considero abusivo por parte da União, é a demora excessiva na apreciação dos mais diversos requerimentos feitos pelos cidadãos. Há uma estrutura de pessoal que a gente reconhece que é deficitária, há muitos imóveis para ser administrados, a legislação é complexa, mas o fato é que o cidadão fica extremamente prejudicado. Lá no Espírito Santo, onde eu trabalho e recebo muitas reclamações, a gente pôde perceber que haviam milhares de pedidos de pessoas que eram enquadrados como ocupantes e que pagam um valor muito mais alto de taxa de ocupação e que, na verdade, deveriam ser foreiros, que pagariam um valor bem menor e têm um outro status jurídico. Mas esses processos demoravam anos e mais anos para serem apreciados pela SPU. Nós temos um caso lá do Parque Moscoso,
que a União transferiu o terreno para o Estado, salvo engano, que por sua vez transferiu para os particulares, me parece que no ano de 1918. Tem muito tempo, nem lembro, nem era nascido, meu pai também não. Eu acho que o vovô também não era nesse ano. Em 1918 passou já para o particular de modo lícito e foi feito requerimento de regularizar essa área. Só foi regularizado há poucos anos atrás. Demorou quase 90 anos para regularizar essa situação. Um outro caso é do Clube Saldanha, na Gama. Parece que foi pedido em 1941 o pedido de isenção e até hoje não foi solucionado. E essas questões a respeito de demora excessiva por parte da União não vem de demanda só do particular. Ela é oriunda de constatações feitas pelos juízes federais que constatam esses abusos em ações individuais e nos remetem, dada a repercussão coletiva dessa conduta omissiva e abusiva da União. Então, aí mais um ponto que considero relevante na atuação da União. O quinto ponto, eu chamaria de insegurança jurídica. Por que insegurança jurídica? O indivíduo compra um imóvel, e estou dizendo aqui, para quem não conhece o problema do terreno marinho, não compra um imóvel de frente para o mar. Ele compra um imóvel no município de Vitória, de Vila Velha, do Rio de Janeiro, a 2, 3, 4 quilômetros do mar. Mas só que ele nunca vai passar pela cabeça dele que a 3 quilômetros do mar, um dia ele pode ser surpreendido em receber uma cobrança da União. Porque ele teve a cautela de ir num cartório, e no cartório não havia nenhuma verbação de que aquele imóvel pertencia à União, adquire o imóvel, pensando estar adquirindo uma propriedade, uma residência para a família, e alguns anos depois ele é surpreendido com uma cobrança. E a solução para esse particular é muito difícil, porque mesmo ele conferindo nos cartórios onde deve ser registrada a dominialidade desses imóveis, ele não tem a certeza se ele está fazendo um negócio apropriado, seguro ou não. Na sequência, temos a incidência de IPTU em cima dos imóveis que estão sob regime de ocupação. E o regime de ocupação, o imóvel é 100% da União. E um ente da federação não pode cobrar tributo de outro ente da federação. E é cobrado IPTU desses imóveis, mas só que é arcado pelo ocupante. E o ocupante tem que pagar a taxa de ocupação e o IPTU em duplicidade e afrontando, inclusive, a Constituição Federal que estabelece a impossibilidade de tributação entre os entes federativos. Quanto a que diz respeito à antieconomicidade desse instituto. O foro, ele traz um problema muito grande para quem é afetado por ele, mas não exatamente pelo valor elevado, porque ele é de apenas 0,6% ao ano. E eu acredito que os valores envolvidos na cobrança superem muito o que a SPU, o que a União arrecada. Porque a despesa da União não é somente com a estrutura de pessoal e custeio da SPU. Ela envolve inúmeros, centenas e milhares de processos judiciais que tramitam nas varas federais. Ela envolve ações de indenização de pessoas que foram cobradas indevidamente e que têm prejuízo em relação a isso e procura a indenização perante a União. Isso tudo deve ser considerado no momento de se avaliar a economicidade desse bem pertencer à União. Outra questão é a omissão da SPU em demarcar as áreas de terreno marinho. Porque se ela demarcasse previamente aonde não foi ocupado, urbanizado, ficaria muito mais transparente, muito mais claro que essa área pertenceria à União e, portanto, alguém que fosse adquirir uma área já estaria ciente de quais seriam os encargos que seriam cobrados pela União por aquela área e poderia optar se deseja ou não cobrar com aqueles encargos. Mas o que tem se percebido é que a União é omissa no processo de demarcação, não demarca, espera que seja ocupado, para depois de ocupado, edificado, urbanizado, o município colocar as instalações
de vias públicas, rede hidráulica e tudo mais, a União se apresentar para cobrar, de um modo um tanto quanto sorrateiro e desleal. Por fim, fica como um último ponto de questionamento, qual o interesse público nacional de se manter indiscriminadamente todos os imóveis que hoje pertencem à União, a esse título de terreno de marinha. A gente acredita que, com a Lei 9.636 de 98, já teve um indicativo de que esses bens não têm interesse público nacional. Não todos esses bens, mas boa parte deles não tem interesse público nacional. E que a União poderia dar uma destinação mais adequada. Em relação a essa destinação mais adequada, a gente encontra até em amparo em trabalho já realizado pelo Tribunal de Contas da União, que vem reiteradamente observando em auditorias operacionais a falta de demarcação dos terrenos, a falta de estrutura de pessoal para atender o cidadão que necessita de atendimento da SPU, e também questionando até a necessidade e conveniência da União manter esses terrenos sob sua administração. Eu acho que a SPU e a União perdem o foco ao manter esses terrenos que não têm interesse nacional, em detrimento de poder direcionar a sua área de atuação, seu foco, seus recursos humanos, em área de que realmente interessariam a nação, como reserva estratégica na área portuária, aeroportuária, desenvolvimento industrial, preservação ambiental, preservação para finalidade turística. Bom, são esses os principais pontos, o tempo é limitado e eu estou disponível para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Fernando Mazzocco. Eu passo imediatamente a palavra para a senhora Cassandra Maroni Nunes, que é secretária de Patrimônio da União, SPU, convidada e representante da ministra de Estado do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, a senhora Miriam Aparecida Belchior. Será que dá para falar em pé? O som é audível? Boa tarde. Acho que vai dar ok. Boa tarde, senhor presidente dessa sessão, senadora Aníbal Diniz, através do senhor e do muito simpático senador Ferraço, que foi bastante compreensivo com esta caloura chegando à SPU, e nós ajustamos a data. Através de vocês, cumprimento esse Senado e todos os senadores e suas equipes presentes. Cumprimento meus colegas debatedores que, de forma tão brilhante, me antecederam. Vai ser muito difícil abarcar todos os vastos aspectos que os senhores abordaram, mas eu gostaria de tentar aqui, e já peço a benemerência e a defesa do advogado do tempo de fala aqui, para que eu possa circunscrever a opinião, o ponto de vista da SPU sobre alguns aspectos, até chegarmos, senador Ferraço, naquilo que eu considero uma contribuição, uma reflexão e um caminho para a construção da melhoria da legislação, que, por fim, é o objetivo dos senhores, ou do senhor em particular, e de outros senadores que lutam há muito tempo em torno dessa questão. Então, eu gostaria de, já de cara, fazer esse debate do que muito se diz que a legislação de patrimônio nacional ou a própria SPU, Serviço de Patrimônio da União, e o Instituto dos Terrenos de Marinha seja algo anacrônico. E a reflexão é, será que é anacrônico ou será que é moderno? Vamos lá, vamos ver. Eu fiz questão de colocar uma casa que não é nada moderna ali, mas no fim eu vou demonstrar a vocês que a agilidade com que a SPU vem chegando a essa população ribeirinha é algo bastante moderno. É apenas modos diferentes de se enxergar o que é anacrônico e o que é moderno. Eu particularmente acho que os portugueses em 1500 trouxeram algumas coisas muito boas, a principal delas, e que eu respeito com profundidade, é a nossa língua. Nem por ser velha,
ela é descartável. E ela vem evoluindo, se modernizando, inclusive graças ao Brasil, embora os portugueses não gostem. Mas vamos lá. Já foi sobejamente apresentada aqui, eu só estou usando outras cartas régias, professor, que eu gosto mais. Eu gosto muito dessa ordem régia de 4 de outubro de 1678, porque pela primeira vez ela deixa claro por que quer deixar essa faixa da costa, ainda nada definido, não muito claro, mas diz bem claro que os terrenos de marinha são de regalia real. O soberano diz, ele usa na carta eu em letra maiúscula, né, quando se refere a si próprio, é a área para regalia real. Isso choca, né? Mas era o que ele definia. Tudo bem. Em outras, ele vai definindo de forma diferente. Acho que a primeira definição, aí vem as sesmarias, vamos indo adiante. Essa primeira definição, que já foi citada aqui, primeira vez se fala nas 15 braças craveiras, né, que dá os 33 metros. E aí os objetivos da corte, que também já foram citados, eu vou passar rapidamente. Obviamente, os interesses da corte eram de natureza econômica, porque estavam arrancando o couro daqui, com medo das invasões, e a preocupação da proliferação de trapiches, isso significa liberdade, né, de comerciar, de circular, e era uma questão de controle e de defesa. Vamos adiante. Aí a evolução já foi amplamente e muito bem explicado pelo professor, como nós trabalhamos na demarcação. Depois, no debate, eu gostaria de entrar no mérito sobre algumas dessas questões que o professor criticou aqui. Mas acho que isto é o ponto de vista... Pulou o slide aí, não, doutora? É o ponto de vista do Império. O Brasil mudou. E na República, a regalia do soberano passa a ser o soberano na República é o povo. Por isso nós estamos aqui, né? Vocês são os representantes dessa soberania que se expressa através do voto. Então, essa faixa hoje é a regalia do povo na República. Isso é uma modernização do conceito. Então, nós não estamos mais na época imperial. Sobre a égide da República, o avanço é encarar essa faixa como de regalia do povo brasileiro, como algo que o povo brasileiro tem direito de dispor. E por delegação de voto, o Executivo tem cuidado disso, e por delegação de quem recebe o voto, hoje o Ministério do Planejamento, abro um parênteses, presidente, para transmitir uma calorosa saudação da nossa ministra Miriam Belchior, que me encarregou de representar o Ministério aqui. Ela já esteve outras vezes, inclusive, debatendo esse assunto, mas está lá debruçada com outros problemas também importantes como esse. Eu fiz questão de frisar isso, porque eu parto do meu conceito de a gente deixar de achar que proteger sobre várias óticas, sobre o olhar do meio ambiente, sobre o olhar da segurança, sobre o olhar da urbanização e olhar urbanístico, sobre o olhar do patrimônio. O nosso é apenas o olhar do patrimônio, o olhar da SPU. Sobre o olhar da legislação que deve juntar isso, sobre o olhar do zoneamento costeiro, do desenvolvimento de portos, marinas e de parques eólicos, enfim... Isso, do desenvolvimento econômico do país, nós temos um outro olhar e um olhar moderno, e ainda bem que a regalia real nos legou isto até hoje. Esta é a primeira posição que eu gostaria de estatuir de uma forma muito firme, para depois discorrer aquilo que nós compreendemos que são problemas e que nós temos que avançar. E vários deles já estão postos aqui hoje. Vossa Senhoria me permita uma observação, para eu não perder o raciocínio, doutora? Pois não. A evolução, não, claro, a evolução do termo e do conceito de regalia real para regalia do povo tá muito claro. Mas o povo não é representado apenas pelo governo federal. O povo é representado pelos governos estaduais e pelos governos locais.
me parece um tanto, não da parte da senhora, me permita, nem do atual governo. Essa questão não é uma questão de governo, essa questão é uma questão de Estado. Todos os presidentes da República, todos os partidos que passaram pelo governo federal têm essa arrogância de achar que somente eles têm a capacidade de fazer a gestão desses bens que são do povo. Quando o mundo afora, nós estamos percebendo que quanto mais você aproxima a decisão do povo, do poder local, maior é o controle social. Por que não admitir na gestão dessas questões o Estado e os municípios como poder local? Entenda a minha reflexão como eu entendo perfeitamente. Veja, eu vou repetir a nossa Constituição, ela estabelece que ente é o Estado, são os municípios, sem dúvida, e a União. Inclusive, porém, a Constituição de 88 incorpora longe de mim essa arrogância, não avoquei a União, eu simplesmente disse que, no caso, o voto, a soberania do povo transmite ao Executivo, que delega. Isso tudo não é a presidenta atual, nem outros, mas é a Constituição que delegou ao Executivo fazer isso e a União. Parênteses, venho de uma cidade, de Santos, que lá atrás, onde essa discussão dos municípios poderem fazer a gestão do patrimônio dessas áreas de marinha, foi muito debatido, aliás, é debatido ao longo da história, desde o começo. O próprio rei tem que falar, sou eu que mando, porque não são as câmaras municipais. O professor Obeide deve ter chegado nisso. Então, essa polêmica, ela não é nova e ela é saudável. Porém, eu estou defendendo isso com o conceito moderno, não necessariamente da União, o conceito moderno de que a regalia é do povo e, portanto, dos que o representam. E na nossa Constituição, não estou desdizendo ela, determinou isso. E Santos, lá atrás, no século passado, rebelou-se contra uma decisão do Supremo, não lembro nem se tinha o mesmo nome, mas rebelou-se e continuou querendo desobedecer. Mas, desde que o Supremo decidiu isso, agora foi finalmente consagrado pela Constituição de 88. Então, a arrogância não é minha, eu estou apenas representando. É que meu lado Maroni italiano, às vezes, é um pouco enfático, porque eu quero enfatizar isso, que nós tratemos isso sobre uma ótica moderna, sobre a ótica que é a missão que a SPU se impõe hoje, que é uma missão de conhecer o patrimônio, zelar, garantir que cada imóvel da União cumpra a sua função socioambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos da nação. E essa missão, ela é muito diferente da visão que, infelizmente, se tem hoje da SPU e do papel que cumpriu no passado, com um forte viés arrecadatório, entendido e observado muitas vezes como algo escorchante, arrancando o couro do povo brasileiro e etc. Eu não estou dizendo que foi, mas é a visão que se tem. Então, há um tempo, nos últimos anos e notadamente na última década, o entendimento da tarefa da SPU, o entendimento de como deve se tratar o patrimônio, que é a regalia do povo, vem seguindo essa ótica. E isso é muito diferente da gente tratar apenas de forma arrecadatória. Então, eu vou mostrar alguns dados rapidamente para deixar claro quais são as ações que vão em outro sentido. Que aqui vocês usam palavras muito fortes, que violentam o povo brasileiro, que faz o povo brasileiro sofrer, e outras mais que eu recolhi. Então, vamos lá. Nossa missão é encarada como essa. E nós tentamos, em cada programa, em cada diretoria, em cada estado, cada uma das 27 superintendências, levar isso a cabo da melhor forma. Inclusive, prestando contas aos inúmeros órgãos que nos controlam, e é muito saudável, a gente acaba errando menos mais para frente. Então, pegando a primeira tarefa, o ter que correr a função, cumprindo a função social da propriedade, que a nossa Constituição muito claramente estabelece,
a inclusão socioterritorial, eu não vou aborrecê-los com dados, mas veja o volume, nós já entregamos a 77 mil famílias título. Imagina o que significa isso, não é só terreno de marinha, tá? Mas o que significa isso, uma população ribeirinha lá na Amazônia, que é expoliada de todas as formas, tem um título pela primeira vez, e com um método moderno que desburocratiza e reconhece do jeito que eles são, com uma foto na porta da casa deles, fazendo parte do título de terra que pela primeira vez na vida, em gerações eles terão. Mas só para ilustrar, e nós temos vou arredondar, 455 mil famílias em processo iniciados de regularização fundiária. Isso é um entendimento numa política nacional de regularização e de construção de moradias de interesse social, onde 33.633 famílias já foram beneficiadas, mas o que há de habitação de interesse social sendo construída nesse país, e inclusive em terreno de marinha, é um número grande que eu não quis aborrecer trazendo. Relembrando que já foi citado, que no Minha Casa Minha Vida e nesses programas, a população de interesse social não paga, é isenta, nós vamos discutir isenção para frente. O problema, aí poderia reclamar o seu Sebastião, que representa o setor, está no construtor e não no pobre que vai ocupar, ou o carente que vai ocupar a Minha Casa Minha Vida. Mas essa é uma outra discussão que pode se pensar e pode se avançar também. Mas a realidade é que aquele carente já está resolvido e pelos senhores com legislação. Vamos seguindo, outros casos, população quilombola que mora em terreno de marinha, então são números que estão aí, transparência absoluta, ou estão no nosso site, ou nós estamos atualizando para colocar, e estão à disposição de todo cidadão, em especial de quem representa o povo. O projeto Orla, eu acho que é uma síntese extremamente importante do que nós temos que fazer na nossa costa. Juntamos órgãos de níveis, viu, senador Ferraço? De níveis, de esferas de poder diferente, órgãos do Estado, do município, órgãos da União, meio ambiente, sociedade civil presente e representada, processo aberto, criando projetos, planos diretores, para se fazer a gestão da orla e a proteção, especialmente de ambientes frágeis. Isso está acontecendo em inúmeros municípios. Proteção ao meio ambiente. Isso tudo, as áreas da União estão sendo repassadas para os órgãos que cuidam disso. Então, a gestão não é mais da SPU. Quero desembolorar um pouco a visão que vários dos senhores têm de uma SPU encarquilhada ali, arrecadando, tlim, fazendo conta. Não é mais verdade isso. Já não é mais verdade, mas há uma longa estrada a ser percorrida. Continuando... Eu já citei rapidamente, mas aí ilustrando um pouco o que a gente tem trabalhado, quando criou uma portaria para regulamentar espelho d'água, para entrar no clima da presidenta Dilma de acelerar o crescimento do Brasil e da nossa ministra também, em portos, em parques eólicos, e hidrelétricas e etc. Isso tudo tem patrimônio da União envolvido em vários casos, parques eólicos por excelência, terrenos de marinha, que estão cumprindo esse papel no desenvolvimento. Bom, eu quero rapidamente, desculpa a numerologia aqui, mas eu tenho que falar disso. Primeiro, saindo da sanha arrecadatória, mesmo assim, melhorando a gestão, cobrando melhor e mais justo essa evolução da arrecadação, chegando em 2012 da ordem de 808 milhões, é uma questão de colocar, porque eu já vi alguns em debate falando em 3 bilhões, isso, aquilo, outro, isso não é verdade. Esse é o máximo que se chegou, tá? Isso aqui é por melhora na gestão, cobrando melhor, e não aumentando alíquotas, muito pelo contrário, nós vamos demonstrar. Vamos lá? Para ter uma ideia, mais ou menos metade, né, dos ocupantes, temos esses milhares que foram citados aqui, chega quase, vou arredondar, 400 mil para pessoa física, pessoa jurídica. Muitas vezes as pessoas pensam que é o cidadão, mas não, é quase meio a meio, tá? Eu estou falando aqui só de taxa de ocupação, que foi o mais citado aqui, aforamento. Vamos lá?
Eu quero citar rapidamente as isenções, viu, vice-prefeito? Quando o senhor citou aquele caso da pensionista, o senhor pode orientá-la que, se está defasada a aposentadoria dela, infelizmente, para 4 salários, ela tem isenção. Já está na faixa de isenção. Então, nós já temos há tempo a isenção, não só para a população carente, como para o Estado, o Distrito, que, por incrível que pareça, isso era cobrado antes. Mas há avanços, nem tudo são espinhos. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Tem um slide que tem a separação só desses? Eu queria que vocês prestassem atenção que, quando se fala aqui na violência, no sofrimento, nós estamos falando numa massa enorme que paga até R$100 no ano. R$100 no ano. Eu não acho que isso seja violência, com toda sinceridade. Isso aqui são dados do nosso sistema, tá? 40,8% de todos os contribuintes que pagam taxa de ocupação ou foro, paga 100 por ano. Tá? Isso dá R$ 8,3 por mês. Não acho que isso seja uma violência. Nessa faixa aqui, até 500 por ano, que é 41,66 por mês, a gente completa basicamente a pizza aqui, olha, quase que inteira. Portanto, a realidade do que nós estamos descobrindo, do que nós estamos falando de taxa de ocupação e de quem está morando lá e que todo ano tem que pagar aquilo, toda grande emissão tem que pagar aquilo, não é verdade que nós estamos escorchando, matando, esfolando e arrancando, porque esses são os números. Vamos falar em cima deles e desafio que apresentem outros. Podem estar incorretos, mas a realidade é que o nosso sistema que emite e arrecada confirma isso. É fresquinho, a emissão disso aí é... Portanto, tá? 40% é até 100. Vamos falar claro. E o grosso da pizza aqui vai até 500. Próximo. Tá justo? Dá para melhorar? Dá para ser mais correto? Acho que sim, tem estrada. Mas vamos partir na estrada de um ponto que nós estamos. Não vamos imaginar um ponto imaginário lá atrás, porque isso já não é mais verdade. Bom, aí também outros números, eu não quero aborrecê-los. Isso aí a gente pode colocar à disposição no site do Senado, no nosso site, essa apresentação, para que todos tenham. Ainda assim, nós compreendemos e reconhecemos que a arrecadação não é justa. Isso falando só de arrecadação. Nós vamos falar depois da contribuição para a sua reflexão, senador Ferraço. Esse projeto que a gente carinhosamente chama lá na SPU de alíquotas mais justas, eu recebi já encaminhado e fiquei agradavelmente surpresa, inclusive da forma como foi construído. Foram ouvidos vários dos parlamentares que trabalham na sua base com essa questão, que elaboram essa questão, foi ouvido amplamente, mexemos em alguns pontos cruciais e que a gente acha que estão injustos mesmo, e já passou por esse longo processo, passou por um processo com a Fazenda, que nunca é algo muito fácil, e agora está com a Casa Civil, e a gente tem uma expectativa de que em prazo muito curto, isso venha ao Congresso e que os senhores deem um tratamento bastante generoso e célere. Tem contribuição do senador Ferraço, me disse a equipe, me disse a nossa secretária executiva. Vamos ver se o senhor reconhece alguma coisa aqui. Vem em forma de que instrumento legal? Vem virar, enfim. A nossa concepção é de projeto de lei, mas okay. a definição disso não é nossa, obviamente, nós somos apenas um órgão, né, que recolheu aí, que discutiu junto com o Ministério. A participação do nosso Ministério foi decisiva e muito importante, mas, assim, apresentando só o que contém.
Fim do pagamento retroativo da taxa de ocupação. Isso é proposta, tá, gente? Por favor, é a proposta que está na Casa Civil depois de passar por várias instâncias de discussão, e que a gente espera que se transforme em projeto de lei rapidamente. Fim do pagamento. Bom, hoje, como é pagamento da taxa de ocupação, retroage está o início da ocupação, fica muito difícil para a gente regularizar, porque a hora que a pessoa vai lá, eu estou ocupando, quero regularizar, muito bem, agora você vai pagar 5 anos para trás. Então, o pagamento da taxa de ocupação não retroagirá. Isso aprovado, né? Mudança do critério de cobrança da taxa de ocupação. O pagamento da taxa hoje é com base na data de inscrição do imóvel. Aí tem aquela questão dos 2% antes de 98 e 5% após 88. Isso já é uma injustiça, né? Você trata cidadãos diferentes. E a proposta é, isenção de 5 salários mínimos e estendeu 2% para todos. Bom, e ainda tem outras isenções, que é programa habitacional, templos e entidades de interesse social. Isso aí é como foi para a Casa Civil, tá, gente? É a nossa elaboração. Estou frisando isso, porque senão saem as pessoas divulgando, não, o projeto do governo é esse. Pode sofrer algumas alterações, e pode aqui também, obviamente, vocês é que têm mais liberdade, inclusive. Pode, inclusive, melhorar. Pode melhorar, claro, espero que sempre. Mudança na fórmula do cálculo do laudêmio. O doutor Mazocco hoje fez essa menção como algo injusto e nós concordamos, portanto, no cálculo do laudêmio, estamos propondo a cobrança apenas do valor do terreno. Da cota da fração. Passa a ser só em cima do valor do terreno, não se lança o valor da benfeitoria. Alteração dos valores aplicados em multa mora. Atualmente tem 10% no caso de atraso, 20% no mês seguinte e 30% no segundo mês. Passa a 33% de multa por dia de atraso e o limite máximo é de 20%, cerca de 2 meses. Parcelamento dos débitos. Isso aqui é muito importante, a SPU fazia antes, depois não pôde mais fazer. E, se aprovado agora como lei, poderemos voltar a fazer em até 60 meses. Bom, incentivo à adimplência, fazendo a renegociação com isenção de multa. Estarão isentos de cobrança de multa aqueles que em até 180 dias comparecerem à SPU para renegociar suas dívidas, podendo pagar parcelado à vista. Só aqui a gente pode beneficiar 240 mil pessoas. Tipo um refis. Como um refis mesmo. Aí seria uma... sim. Isso é importante. Extinção da dívida de até 10 por pessoa. Caso o valor seja inferior a 10 mil reais, o devedor terá sua dívida extinta. Serão beneficiados 140 mil pessoas físicas ou 8 mil pessoas jurídicas. Aí você consolida cada devedor, a dívida, até o 31 de dezembro de 2013. Quer dizer, a data também depende de vir para cá, do tempo que fica para cá, e etc, etc. Vamos lá. Bem, então isso um pouco dos caminhos que nós estamos trilhando, já estamos trilhando hoje. Próximos passos que são essenciais, no nosso ponto de vista, da instituição, da Secretaria do Patrimônio da União. Em primeiro lugar, olha, esse foi o livro que eu estou carregando embaixo do braço, porque ainda não está em iPad nem nada, mas é a compilação que nós temos, compilação da legislação imobiliária da União e legislação correlata. Não é possível, no sistema que nós temos, que nenhum cidadão pode alegar ignorância da lei, que só sobre patrimônio da União, uma criancinha que nasça hoje já tenha que saber que sobre as costas dela já pesa toda essa legislação.
Então, aí também é um desafio. Eu li com muita alegria que vocês criaram uma comissão, acho que mista, talvez, para fazer a consolidação. O deputado Vacareza, em São Paulo, fez uma consolidação fantástica na legislação do Estado de São Paulo, uma simplificação decorrente disso que vai ser muito importante. Então, nós trabalharemos, de certa forma, nisso, mas é um desafio para que vocês também, né, se integrem e avancem nessa tarefa. Isso aqui está nos mobilizando e nos animando sobremaneira, professor. Tá. Programa de modernização da gestão do patrimônio da União concentra o conjunto de desejos e sonhos de todos os servidores, né, em todos os estados que sofrem hoje com as agruras de cadastro, com as agruras de ter que seguir o que a lei fala em presunção. A gente não inventa a presunção da cabeça do homologador da linha. A gente segue a legislação que tem fórmulas consagradas e bastante complexas. Acho que a metodologia científica proposta, vou abrir um parênteses aqui, porque nós abriremos esse debate, já estamos a pleno vapor, aglutinando o que há de melhor no conhecimento do porte de estudiosos como Vossa Senhoria, professor. Porque a costa brasileira, me desculpa abrir um parênteses, como geóloga que sou, minha formação acadêmica é na geologia, a costa brasileira, se esticada, né, 9.200 quilômetros, que aí, descontando as reentrâncias, e tem comportamentos geodinâmicos, geomorfológicos, geológicos, bastante diferenciados do norte até o Chuí. Portanto, em média, podemos falar em 30 centímetros, como diz o professor Kenichiro Sugio, que é o maior especialista em avanço e medição do nível relativo do mar, representa a América do Sul em todos esses fóruns, um eminente sedimentologista, e, de fato, pode citar, no geral, esses 30 centímetros. Entretanto, a costa brasileira ela tem comportamento de marés diferenciado, aquele trecho de mega maré no norte, média maré, setores do Nordeste, para baixo de micromarés, o que dá uma dinâmica bastante diferente para isso que se trabalha como um avanço do mar em média. Por outro lado, a gente tem um comportamento de costa que está emergindo ou emergindo de acordo também com a circulação. Não quero aborrecê-los com isso, mas nós temos que ser muito cuidadosos quando a gente trabalha com trechos do litoral que têm comportamentos geodinâmicos muito diferenciados, e o avanço do mar, por um lado, medido em um século, média 30 centímetros, por outro lado, um comportamento de erosão da plataforma para cima, do antepraia para lá, comportamento de erosão em vários trechos que dá um comportamento de imersão. Portanto, é diferenciado, e os estudos até décadas recentes eram todos feitos no hemisfério norte, cujo comportamento dos mares e oceanos também é completamente diferente, estão perto das geleiras, a temperatura voga e muito no aumento e na expansão e na contração do volume das águas, e por aí vai, e fenômenos tectônicos que a gente observa bastante claramente influenciando isso tudo. Certo é que a costa, o nível relativo do mar, como a gente chama, né, vem migrando bastante. Os principais registros urbanísticos disso a gente tem são os sambaquis ao longo do litoral, né, que são resquícios da presença humana que ficava na beira do mar e hoje está para dentro. Mas aí nós já estamos falando de 5.000 anos para cá, não de 1831. Mas digo isso para falar que nesse programa de modernização, não só nós vamos conseguir usar o que há de melhor do conhecimento científico em termos de dinâmica costeira no Brasil e no mundo, que é recente. É importante frisar que o conhecimento
da dinâmica da nossa costa é recente, se comparado com o velho mundo. Os principais trabalhos que a gente pode se basear datam de 70 para cá, ações do governo brasileiro, projeto REMAC e por aí vai. Então, isso é muito pouco em ciência, bastante recente, mas nós traremos para esse debate todo esse conhecimento, já estamos trazendo o que há de melhor no conhecimento científico, o que há de melhor na tecnologia. E aí sim, esses 9.200 quilômetros de costa, porque se formos falar na nossa tarefa das áreas de margem, aí nós vamos falar em muito mais. Provavelmente muito mais. Ou não, a gente não tem ainda esse dado, e ninguém tem. A disputa pela Amazônia também foi uma das primeiras dos portugueses, né? Que o primeiro pensamento de sesmaria dos portugueses foi exatamente para controlar e dominar a Amazônia. Até hoje a gente... Claro que há avanços muito grandes nesse sentido, mas eu não vim aqui para falar disso hoje. Mas o assunto também me apaixona. Então, esse programa de modernização ele tem um financiamento do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e está pegando fogo dentro da SPU. Então, os senhores ouvirão falar em avanços e serão convidados a participar e crescer junto conosco nesse aspecto. E, senador Ferraço, acho que esse é um outro pleito próximo. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Ao invés de jogarmos fora a bacia com a água e o nenê junto, que é a disposição transitória, esquece o aborrecimento com enfiteuse. Ali fala algo muito importante que cita a faixa de segurança. Que aí não precisamos de PEC, pode ser regulamentado por lei. Seria isso. Porque aí nós podemos fazer alienação dos bens, podemos fazer alienação, a remissão de aforamento, junto a essas coisas todas, onde? Na faixa de segurança. Então, nós estamos trabalhando com todo esse conhecimento que está e será aprofundado no plano de modernização. Traça-se uma linha de segurança que é necessária, ouvido o olhar da segurança nacional, o olhar ambiental, o olhar jurídico, o olhar urbanístico, o olhar das 3 esferas de poder, o olhar do cidadão, isso envolve audiências públicas, etc., etc., e um critério muito firme, consistente e robusto que se traça essa faixa de segurança, após a qual poderemos fazer alienação. Isso poderá se fazer por lei. Não sei, o meu conhecimento de legislação é mais no plano municipal, mas está aí o repto a vocês que, lendo as várias observações na fundamentação do substitutivo que Vossa Excelência oferece ao Brasil, me levou ao raciocínio e falei, puxa, quase o senador Ferraço chega à conclusão que precisa regulamentar a faixa de segurança, porque ali, naquela sua compreensão, desculpa chamar de vossa compreensão, está justamente o raciocínio para fazer com segurança e com muita seriedade a definição dessa faixa de segurança e depois os critérios para remissão de aforamento, etc., etc., sem jogar, desculpa a expressão, mas para ficar bem claro, a água e o bebê fora com a bacia, em alguns aspectos até a bacia, e aí sim, promotor, ficarmos com uma insegurança jurídica e essa explanação do aumento relativo do nível do mar, que é algo que pode ser polêmico no meio científico das causas e as origens, aquecimento global, etc., mas é certo que em todo o litoral as ressacas têm sido mais frequentes e mais intensas, e isso tende a se assentar, assim como
as tempestades também têm sido. Isso são a conclusão de climatologistas mesmos que têm brigas sobre aquecimento global ou não, sobre quais as causas. Na geologia nós lidamos com ciclos paleoclimáticos intensos, que no Brasil, aqui mesmo onde nós estamos, já passou por glaciação, já passou por clima desértico, né? Agora, às vezes, dá para lembrar que é o desértico. Mas, enfim, esses ciclos climáticos são razoavelmente frequentes nos 4,5 bilhões de anos da Terra. E nós estamos num dele. Então, isso é sério, do ponto de vista urbanístico, ambiental e de todos os aspectos. A proteção dos ambientes mais frágeis, a proteção dessa área de regalia do povo tem que ser vista sobre a ótica pública e não só de entregar os terrenos e privatizar. Desculpe me interromper. Não, eu concluo. Só para eu concluo por aí, dizendo que a regalia do povo é poder desfrutar, quem mora atrás dos prédios da orla já consolidada, poder desfrutar também da brisa, da luz do sol, enfim, né, da vista, por que não? Concluo usando uma expressão de Vicente de Carvalho, um poeta lá de Santos, que hoje virou nome de rua, paralela à do presidente que ele abordou, Epitácio Pessoa, quando foi defender ao presidente o direito que os cidadãos de Santos tinham de olhar o mar, o direito da contemplação, que às vezes, se a gente falar hoje, vão dizer, puxa vida, perante tanto prédio, a importância do setor dos empregos e tal, você vem falar no direito à contemplação. Mas Vicente de Carvalho teve essa coragem e, graças a isso, a gente enxerga a Praia do Gonzaga, a Praia do Boqueirão em Santos até hoje, porque o presidente falou, absurdo, não permitiremos prédio na areia. Escapou um ou outro, mas já tinha sido antes disso. Obrigada pela paciência, presidente e audiência. E agora eu concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraço, que é o proponente dessa audiência e o relator das duas matérias em apreciação. Senhor presidente, senador em exercício Aníbal Diniz, senadora Ana Rita, nossos convidados, que nos honram muito aqui com suas presenças, nessa fase de instrução, em que nós estamos caminhando para oferecer o nosso parecer à Comissão de Constituição e Justiça para vermos esse tema ter desdobramento, ter consequência, fazendo, senhor presidente, um registro e uma homenagem a tantas e tantos parlamentares ou não, no exercício dos seus mandatos ou não, que se envolveram ao longo dos últimos anos na busca de uma convergência para verem esse tema avançar. Eu, seguramente não sou o primeiro, tantos e tantos outros que passaram pelo Congresso Nacional e tantos que estão militando no movimento popular, no movimento comunitário, no dia a dia, empreendedores. Há um Brasil mobilizado, há um Brasil na militância pela discussão do tema. Chegando ao Senado há pouco mais de um ano e, enfim, 2 anos, eu tenho insistido muito na possibilidade de nós estarmos, presidente, criando um ambiente para um debate como esse que nós estamos fazendo aqui. Um debate em que, ainda que não seja uma proposta pronta e acabada, não é? Mas isso é consequência de muitas reuniões que nós fizemos com a doutora doutora Paula, perdão, que até bem pouco tempo antecedia a doutora Cassandra na Secretaria do Patrimônio da União. Fizemos muitas reuniões boas, reuniões convergentes, reuniões divergentes, no bom sentido da palavra, muita briga, mas uma briga muito saudável, porque era um encontro ali de convicções e pensamentos, e sempre de maneira muito civilizada e muito respeitosa. Agora a doutora Paula foi para a Prefeitura Municipal de São Paulo, uma excepcional servidora pública,
que eu quero testemunhar aqui todo o seu apoio, não apenas dela, também da doutora Eva, secretária executiva do Ministério do Planejamento, que tem a gestão sobre esse tema. E chegamos a conversar também com a ministra Miriam, mas sempre muito ocupada, sempre correndo muito, sempre concentrando grande parte do seu esforço, da sua energia ao PAC. Então, eu acho que nós estamos, presidente, prontos para apresentar o nosso relatório. Eu vou, inclusive, socializar, gostaria que a assessoria da comissão me ajudasse, a socializar para as senhoras e para os senhores uma primeira versão desse meu substitutivo em função do apensamento dessas propostas de emenda constitucional. É verdade, tem depois fazer alguma regulamentação da faixa de segurança. Vossa Excelência, Vossa Senhoria identificou bem essa necessidade. Mas o que desejo, senhor presidente, para não tomar mais tempo, eu agradeço a Vossa Excelência por estar aqui nos presidindo. O nosso querido presidente, senador Vitaldo Rego, teve que retornar para Paraíba em razão de problemas pessoais. Uma irmã do nosso senador Vital está sofrendo uma cirurgia, enfim. Mas essa é a primeira versão do nosso substitutivo, que nós vamos também disponibilizar para as senhoras e para os senhores em formato eletrônico. Isso já consta do nosso blog, já consta, enfim, do nosso Face, está nas redes sociais. A ideia é que nós agora pudéssemos, a partir dessa proposta, receber sugestões, contribuições, críticas, para que nós pudéssemos aperfeiçoar a legislação. Esse é o sentido. O sentido é que, no máximo, quem sabe, em 2 ou 3 semanas, ainda no mês de abril, nós possamos apresentar essa proposta aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E eu gostaria muito de receber a contribuição de Vossas Senhorias pela luta, pela militância que tem tido nesse debate. E gostaria muito de continuar dialogando com a doutora Cassandra e também agora com a Casa Civil, com a ministra Gleisi. Já estive conversando com ela algumas vezes sobre essa temática, que é uma temática que pode causar, inclusive, muitos problemas a inúmeros bons projetos do governo federal. Então, nós vamos continuar mantendo a interlocução, mas eu gostaria muito que a equipe de Vossa Excelência pudesse se debruçar, assim como os demais colegas que nos honram aqui com suas presenças, e que nós pudéssemos ter uma contribuição no campo da sugestão ou da crítica, para que eu possa apresentar finalmente o meu parecer aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O propósito é deixar esse documento disponibilizado nas redes, para que ali a gente receba as contribuições, enfim, como faremos aqui. Eu, sinceramente, não tenho muito